Olá, sejam bem-vindos ao LigaCast, um podcast da Liga Ágora, diretamente dentro do Ágora Tech Park. E as nossas convidadas de hoje são a Paula e a Andrea. Por favor, se apresentem. Oi, sou a Paula. Faço parte da Liga Agro e sou uma guardiã daqui de dentro. Então, boa tarde, né? Meu nome é Andréia, eu sou da Organa Biotech, né? Esse ano estou como mentora da Liga, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Nessa jornada de muita troca. E como que vocês chegaram aqui na Liga? Então, começando por mim. Na verdade, eu nem ia estar na Liga, né? Deixa eu contar para vocês. O ano passado, o CEO da empresa, que é o Guilherme, ele foi mentor da Liga, né? E esse ano ele começou a fazer um mestrado. E ele não pôde assumir esse compromisso e me convidou, perguntou se eu queria. Na hora eu falei, não, não quero, eu tô com muita coisa e tal. Eu sou com o Takeo, o Takeo também falou e tudo. E eu acho assim, quando você assume um compromisso, a gente tem que se dedicar, né? Então, eu tenho buscado isso muito nessa jornada com a Paula, né? Então, eu acabei assumindo esse papel, né, de estar sendo mentora dela. Takeo, para de ficar mexendo no negócio aí, né? Tá atrapalhando. Desculpa. Eu tava tentando entender de onde era o barulho, porque eu olhei pro lado e falei, que é esse barulho? Na verdade, eu caí de paraquedas na liga, né? Porque como eu falei, o Guilherme não pôde assumir, né, o convite, e eu tô aqui com vocês, tô adorando uma baita experiência para mim e para Paula também. Paula? Bom, então, eu sou uma pessoa eu sou uma universitária, né? Eu tô no segundo semestre da UDESC. E como que eu caí aqui de paraquedas, na verdade? Porque foi bem de paraquedas. Eu lembro que quando eu fiz a inscrição pra UDESC, eu já tinha acesso lá em fevereiro, ali em janeiro, ao meu e-mail. Então eu entrei no meu e-mail e vi a oportunidade ali de entrar pra Liga Ágora. Eu falei, cara, é o máximo, né? Aí eu peguei, fiz a inscrição, né? E antes mesmo de começar a aula, eu já estava ali, aqui dentro, já tinha falado com o pessoal como é que funcionava, eu não sabia onde que era, não sabia como que fazia, mas eu me apaixonei pelo projeto. Mas, no mais, assim, foi isso. Caí de paraquedas, assim, antes de começar a aula dentro do projeto. Nossa, que É, legal. é engraçado que eu lembro das entrevistas de cada um, né? E eu sempre falo isso porque a Paulinha foi a guardiã que vendeu um brownie pra mim. Verdade, essa história é icônica na Liga. Não, então, eu lembro que quando eu fui fazer entrevista com o Takeo, eu lembro que um dos requisitos era tu não estar trabalhando, né? Só que dentro na época ali eu precisava muito trabalhar, então eu entrei dentro da liga ali, eu conversei com o Takeo, e aí eu falei, puta, que eu gosto muito da oportunidade, só que eu trabalho. Não tem como dar um jeitinho aí da gente poder continuar com o projeto. Aí no final eu precisava vender brownie também, né? Aí eu falei pro Takeo assim, ô Takeo, aí acabou a entrevista e tudo mais, eu achando que tinha sido rejeitada e tal. Você quer comprar um brownie? Vamos tirar Então, um E6, proveito dois disso. E10, e aí ele pegou e comprou e fechou, entendeu? No outro Não, e dia. o mais louco dessa história, né, quando o Takeo teve a primeira reunião dos mentores, o Takeo contou essa história, né? E eu, cara, eu nem conhecia a Paula, não sabia nem como é que era, zero. E ele também não falou de nome, né? Cara, eu super me identifiquei, falei, ai meu Deus, eu queria mentorar essa guria. Porque assim, eu me vi muito nela, né? Tão novinha, né? E com espírito já de empreendedorismo, assim, eu achei muito legal. E, poxa, fechar uma entrevista oferecendo um brownie, né? Uma venda de um brownie, assim, eu achei uma sacada muito legal. Então, isso aí também é uma coisa que me chamou muita atenção, logo na primeira reunião que nós tivemos dos mentores, né? Quando tá que eu fui explicar um pouco o programa para todos nós. Acho que É, vocês duas foi meio amor à primeira Foi vista, a muito, primeira ouvir aham. sobre, porque a Porque eu Paula lembro, também. eu lembro que quando a gente tava, tipo, se apresentando lá com todo mundo, eu tinha conversado com alguns mentores e tudo mais. Aí eu falei com a Andrea. E a Andrea começou, tipo assim, começou a dar uma paparicada, dei uma paparicada nela, ela falou que teve uma história bem parecida ali no quesito de vendas e tudo mais. E aí ela super gostou, assim, e aí no final a gente teve que escolher um ou outro, né? Aí o que acontece essa parte? Como é que foi pra ti fazer essa escolha? Na verdade, acho que aqui eu podia falar um pouquinho, né? Aqui eu Como é coloquei que todos era os ali? mentores, né, numa Aham. sala. Tu lembra que tá aqui também? a gente teve um primeiro momento, porque a gente tem os encontros dos mentores também, né? Os encontros dos mentores antecedem o dos guardiões. Então a gente se encontrou com todos os mentores antes mesmo de ter selecionado os guardiões. E primeiro a gente apresenta a proposta do programa, etc. E depois a gente teve um outro momento para realmente fazer como que eu colocaria ali, um pente fino, destrinchar o Na perfil, é uma verdade, escolha, né? né? Escolha. E aí apresentei o perfil de cada um e as características de cada um, né? Só que acho que o momento que você tá falando foi lá no rooftop, né? Do matchmaking. Foi, exatamente. Porque o que que aconteceu? Anteriormente, né, os mentores escolhiam os mentorados, né? E o Takeo mudou a estratégia.
ele colocou os mentorados para escolher os mentores, assim, né? E quando ele foi, né, divulgar isso para todos nós, assim, foi muito engraçado, porque a Paulinha tinha escolhido, né? E eu falei, Ah, se eu não me "Meu engano, Deus, foi como primeira, é?" segunda e terceira Aham. opção, e a Paulinha falou pra gente, eu coloquei Sim. primeira, segunda e terceira opção. Foi Aham. muito legal, assim, foi uma surpresa. E depois o pessoal ficou brincando, né? "Ah, puxa saco, não sei o quê, nananã e tal, sua escolhida, sua, né?" Aham. Mas não foi, foi muito legal, assim, foi um encontro, assim, Foi o match dos matches, assim, foi. ali, né? Foi exatamente. Eu E achei. deu assim muito certo. Porque, por exemplo, a liga para mim não é uma obrigação. Eu tenho um compromisso, né, com a liga. Mas que a gente estava falando, uma das perguntas, como é quantos encontros vocês têm? Falei, cara, desde quando a gente começou, a gente se encontra toda Toda semana. semana. Entendeu? Então, isso é muito legal. Às vezes o Tá Que Eu Venho, a gente faz alinhamento, né? Traz algumas coisas que, né, que a Paula tá deixando a desejar. Eu vou, puxo a orelha, eu falo, Paula, nós temos um compromisso, porque quando ela não faz, não reflete só nela, reflete em mim também, É que né? é legal que a Andrea é competitiva. Ah, eu não. E aí, no começo, no primeiro encontro com os mentores, eu trouxe a Vivi pra contar o case que ela fez com as meninas da saúde ano passado, né? E aí os mentores, pô, programa, porque é uma mentoria diferente de SW, Jedi, porque é uma mentoria muito mais pessoal e de desenvolvimento pessoal, né? De pegar um time, uma startup, que tu não vai ver o resultado tangível ali no final. Da liga, tu consegue ver o resultado tangível, uma apresentação com tudo que fez aqui dentro, então é algo um pouco mais íntimo, né? E aí, a Vivi chega lá e faz uma apresentação de que ela montou todo um roteiro Foi de toda a jornada, assim, visita, super toda a bonito. jornada, Ah, por isso que agenda veio. com o diretor, etc. A régua lá, Aí Exatamente. que veio a régua dela. Aí os mentores terminou, Altíssima. tava todo mundo olhando assim, meu Deus, eu Tamo estou com medo. Para contexto dos espectadores, quando a gente foi escolher os mentores, a gente teve uma dinâmica de jogar jogo primeiro, com os mentores Verdade. e os guardiões, sem saber quem ia ficar com quem. Daí teve a votação e daí foi dito quem ficaria com quem. E detalhe que eu achei que a André não ia escolher. Porque a André tava de conversinha com outra menina. Ela tava de conversinha com outra menina. Aí eu peguei e fiquei. Não, mas mesmo assim, eu segui o meu coração e botei ela em primeiro. E no fim deu certo. A pessoa da liga, a gente já meio que tinha se conhecido, acho que foi porque a gente conversar assim, quem será que vai ficar com quem? E a Paula foi a primeira guardiã que eu conheci, porque eu saí do carro, acho que você estava saindo do É ônibus. verdade, é E a verdade. gente entrou conversando, Aham. sentou junto. Conversei com a tua mãe também, meu filho. não, e assim, ó, detalhe, tinha uma outra menina da liga também que me escolheu. E eu fiquei mal depois, porque eu não fiquei com ela também. Falei, podia ter pego as duas, mas eu não tenho tempo. Não posso me dedicar, né, da forma que eu quero para as duas, né? Mas eu ainda fiquei com isso, assim, um tempo, né? Mas enfim, como era meu primeiro ano, como é meu primeiro ano, assim, eu fiquei com medo de assumir tanta responsabilidade e não dar conta, né? E não fazer um trabalho como eu gostaria. Realmente, eu acho que a Vivi, quando ela trouxe a apresentação dela, eu acho que, cara, quando eu olhei, eu falei, puxa, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Entendeu? Eu acho que ela trouxe uma puta de um trabalho, assim. Realmente, ela fez toda uma jornada com as meninas que ela acompanhou, sabe? Eu tenho certeza absoluta que ela fez uma diferença muito grande. Era isso que eu queria, assim, trazer muito forte para a vida da Paula. Porque eu falo, Paula, tudo que tu vai aprender aqui, você vai levar para tua vida, não é para mim. Entendeu? Então, e assim, eu quero que você lá atrás, né? Você, quando você for parar para analisar, quer dizer, lá na frente, você olhar para trás, você pense, poxa vida, né? Como foi legal aquele período que eu, né, participei da liga, quantas coisas eu aprendi, quantas pessoas legais, né, eu tive a oportunidade de conhecer. Então, assim, isso vai levar para a vida essa experiência. Então, eu acho que muitas vezes a gente deixa de aproveitar, né? Tanto nós como mentores, para estar com vocês, né? Como também vocês conosco, entendeu? Porque às vezes eu escuto, assim, na última edição, eu escutei algumas vezes, assim, alguns mentores comentando, né? Ah, mas assim, eu não fico correndo atrás. Gente, vocês são muito novos, entendeu? Vocês não têm a maturidade que nós temos, entendeu? Então, às vezes a gente precisa estar um pouco mais junto para que a jornada seja um pouco mais leve, entendeu? Eu estava falando com a Paula semana passada e falei com o Takeu também, que eu acho que um dos grandes desafios da gente vai chegando esse final de ano, vocês estão super cansados já, porque vocês começam a jornada super animados, né? Eu quero fazer e acontecer e tal. Beleza, vocês vão vindo, daqui a pouco cai. Muito cobrados na faculdade, tem que estudar, tem entregas, enfim. E vai chegando essa época, outubro, novembro, cai um pouco o ritmo, né? E aí, o que a gente faz para motivar vocês para terminar a jornada? Porque falta muito pouco, né? Eu fico triste quando a gente escuta, né? 2 mentorados saíram pedindo para sair, isso me dá tristeza, porque assim, tiraram vaga de outras pessoas que poderiam estar aproveitando, né? E a gente como mentor, né? O que a gente poderia ter feito, né?
Então, eu acho que isso vale a reflexão, acho que esse é um ponto muito importante, né, para a gente estar pensando no próximo ano. E até esse ponto que tu trouxe é um pouco o que eu acabo fazendo também. No começo do ano eu fico muito em cima. Boto muita energia ali de ficar puxando, cutucando, cutucando. No final do ano eu vou sumindo aos pouquinhos pra ver o guardião indo Exatamente. Uhum. e se desenvolvendo ali. Então, não tem como eu ficar o ano inteiro também puxando na corda, porque senão. Tudo dá sustenta, né? E depois vocês não precisam, vocês vão caminhar sozinhos, né? Sim. Sem, independente da gente. E isso é o mais importante nessa jornada toda. E foi até um processo, assim, né? Porque eu lembro que no começo do ano era um monte de ideias, um monte de cobrança, né? E a gente precisava entregar a todo custo. E eu lembro que até uma coisa que eu comentei quando a gente foi entrar naquele dia é sobre o comprometimento. Que pra mim era uma dificuldade eu conseguir lidar com toda a minha gestão de coisas realmente que eu fazia. Gestão de tempo era uma Gestão zona. de tempo, né? E tanto que isso também foi uma das coisas que eu trouxe para a gente trabalhar junto com a Andrea, que é a questão da gestão de tempo e projetos, né? Então, e foi uma etapa, assim, eu aprendi a lidar quando a pessoa me cobrava, né? Até a etapa de eu conseguir realmente, de fato, entregar, encontrar tempo e entregar o que a pessoa precisava. Ainda estou aprendendo, né? É muito difícil, realmente, em meio a um mar de coisas para fazer, mas eu espero que tenha andado, assim, né? Não sei, eu acho que andou, né? Desde o Sim, começo do andou. ano até agora. A minha sogra traz uma coisa, sempre uma fala muito, eu acho, que eu adotei para minha vida, né? A gente tem que separar o que é o importante do urgente, né? Isso, né, a gente precisa fazer isso, né? Então, eu tenho a mania de falar que tudo é urgente, mas não é, eu tenho que separar, eu tenho que ver as minhas prioridades, né? E isso é legal também, que é um aprendizado, tanto para ela quanto para mim. Quando o Takeo veio, né, quando ele colocou, uma das coisas que vocês precisam fazer é trabalhar as habilidades, né? Sim. Eu falei, tantas Meu coisas, Deus do céu. como é que nós vamos fazer isso tudo, Paulo? Eu quero ver muita coisa. É um 12 meses, é muita coisa, Isso que entendeu? era menos, né? Porque começou em Assim, abril. vamos ser Foi. realistas, vamos escolher o que é mais Aham. importante. Exatamente. Então, a gente trouxe isso muito forte, né? Então, a gente começou trabalhando essa parte da inteligência emocional. Ela precisava aprender a trabalhar com as emoções dela e Uhum. aprender a trabalhar da forma saudável com as emoções dos outros, entendeu? Isso é, assim, o primordial para a gente começar essa jornada, né? E, assim, eu já fui empreendedora, hoje eu trabalho, né, na Organa, na parte administrativa e financeira da empresa, e eu acho muito importante que a Organa, ela vem do SW. Ela vem do ecossistema de inovação. E quando, né, o pessoal sai do SW, a gente sai muito cru, né? Então a gente sai cheio de sonhos, com muita expectativa, cara, mas a realidade aqui fora é muito diferente. Então eu queria que ela tivesse um pouco de noção como é empreender, né? Como é que você tem uma empresa, as responsabilidades, o que precisa fazer. Então a gente montou uma jornada de empreendedorismo, então a gente passou por várias áreas, né? Então financeira, eh, jurídica, na parte da inovação. Então, a gente vem trabalhando isso no decorrer dessa jornada, né? E no final do ano, a Paula tem um produto aí que a gente está desenvolvendo. Uhum. Ela começou com Brownie e vai terminar com Brownie, né? Mas como é que a gente pode trazer a tecnologia, a inovação para o que ela faz hoje, né? Então, isso é um trabalho que a gente está desenvolvendo muito legal. Quantas etapas, mais ou menos, vocês colocaram? Vocês lembram, assim, de cabeça? Como assim? Nada, Do jurídico, nada. de que você Então, citou agora. quando ela trouxe aquele monte de coisa para mim, né? E Uhum. uma outra coisa que ela está desenvolvendo, e eu acho assim, eu já consigo ver assim, perfeitamente, a Paula era muito ansiosa quando ela chegou. Então, até os porquês, né? Tudo ela questionava muito, perguntava muito. Às vezes ela não escutava o que a pessoa estava falando, ela já interrompia para fazer algum questionamento. E hoje não, eu já noto que ela escuta, né? E depois ela faz o questionamento. Então, ela tá trabalhando isso, né? Dentro dela, e isso é muito legal. Bom, que eu acho assim, todo mundo está aqui para aprender, né? Então, o nosso papel, né, como empresários, enfim, é trazer essa jornada, né? Então, eu falei para ela, Paula, eu acho que a gente tem que fazer essa jornada. A gente fala muito forte da SG, né? Atualmente, e eu queria que tenha essa jornada, tanto que no final, a última etapa da nossa jornada, a gente vai estar trabalhando com a parte da governança, que é o Bruno Someron que vai estar com a gente, né? Então, conversando com ela, que é um cara também, assim, nós tivemos a oportunidade de estar com pessoas maravilhosas nessa jornada, né? Que acrescentaram muito, tanto na vida da Paula como para mim também, que é um aprendizado para ela e um aprendizado para mim também, né? Então, eu falei, olha, eu fiz, né, um trabalho, a gente mapeou, vamos começar pelo jurídico, depois vamos passar pelo financeiro, depois nós vamos para inovação, né? Depois a gente vai para a tecnologia, para ela que ela tivesse uma noção do todo. E eu acho que quando você fala de inovação, muitas vezes as pessoas falam, a inovação ela só está ligada à tecnologia. Eu já escutei isso várias vezes. E não é, inovar é você trazer uma mudança para a vida de alguém. Pelo menos é isso a minha concepção. Né? Então eu trago isso muito forte. Quando a Organa foi criada,
ela veio com um propósito, né, de fazer diferença para o planeta, né? O que que a gente vai deixar para vocês, né? Só que tem que ver outras coisas, né? Só propósito não paga a conta, né? Então a gente vem agregando outros conhecimentos para que a coisa se torne sustentável. Eu queria trazer isso muito claro para ela, né? O Guilherme hoje ele tem essa visão muito diferente, né, de quando ele começou. Então, e uma outra coisa que eu acho que a gente não está acostumada no meio de uma jornada, a gente olhar para trás. Ver o tanto que a gente já percorreu para chegar até ali, sabe? Eu acho que é legal você trazer esse ponto de empreendedorismo de impacto, que é totalmente diferente, não totalmente diferente, mas a gente não tem tantos casos aqui dentro do ecossistema nessa linha. E eu acho que tu trazer para Paulinha já, tipo, empreendedorismo de impacto, tu tá equilibrando ali uma causa e também pagar a conta no final do dia, né? Eu acho que isso é muito importante, mas é muito recompensador ver como nessa turma da Liga, posso colocar ali que 95%, 90% dos guardiões participaram de uma jornada de empreendedorismo. Eu acho que esses saltos que a gente dá, né? A Débora experimentou Participamos participar agora do SW aí no há último. 2 Legal, semanas. muito bom mesmo. Intenso. É um E baita de um aprendizado, né? E falando um pouquinho até sobre aquela parte das skills que a gente trabalhou, eu acho que eu participei do SW da primeira edição, né? E desse ano. Quando eu cheguei na liga, eu tava com um problema muito forte de ansiedade. E eu tava assim, ó, acho que quem viveu muito próximo de mim naquela época ali conseguiu perceber isso que eu tava vivendo dentro de mim, ali dentro. E quando eu trouxe isso pra Andréia, a Andréia conseguiu, né, fazer uma ligação ali com a Bruna, Brenda, psicóloga. com a Brenda Desord, né, e ela conseguiu trabalhar comigo todas essas questões de ansiedade. E quando eu trouxe as outras skills que eu queria desenvolver, como a gestão de tempo, organização e as outras, né, além do empreendedorismo, eu não conseguia colocar em prática o que a gente estava trabalhando porque eu estava muito ansiosa. Porque eu estava muito mal, né? Então, o que que a gente começou a fazer? Essas sessões, né, de terapia. E eu lembro que cada vez mais eu conseguia me posicionar melhor. Tanto que, meu, no SW, eu lembro que eu podia ter dado mais de mim, eu poderia ter dado porcentos a mais do que eu tinha, só que eu não conseguia porque eu tava muito ansiosa, tava com muita dificuldade de conseguir controlar o que eu tava sentindo. E aí a Andrea, graças a Deus, conseguiu ali trazer a Brena pra ajudar a facilitar o projeto ali. E, cara, só recomendações em relação à Brena, tá? Não, e assim, é legal, a gente não é obrigada a saber de tudo, mas a gente é obrigada a cercar as pessoas que vão nos ajudar na jornada, né? Então, assim, eu não sou psicóloga, eu sou administradora, então a Paula estava com essa dificuldade muito grande, e se a gente não conseguisse trabalhar essa parte da inteligência emocional, ela não ia conseguir, né, entregar da forma que deveria, né? Então, foi legal eu ter tido essa percepção, né? E ela ter concordado também, ter confiado, né, em mim, e a gente seguiu em frente e deu muito certo, assim, né? Então, e assim, é uma coisa que eu observei, isso é geral. Vocês são muito novos, né? E vocês se cobram muito, né? Tinha coisa que ela falava, mas eu falei, você só tem, eu não quero errar, eu não posso errar. Eu falei, meu Deus, você só tem 18 anos. Minha mãe falava essa coisa, você tem 18 anos, Aham. calma aí. Cara, eu com Não precisa ser 52, perfeito. assim, eu tô todo dia errando e revendo, enfim, e faz parte, né? Então, e o legal é o aprendizado, é a gente Sim, ó. Que aproveitar. é aquilo, se a gente não controla um pouco a nossa mente, o resto controla a gente. Certeza. E que nem o Takeo cita em várias palestras, coisas, que a mentoria ela é muito diferente para cada guardião, porque para alguns ela é muito mais uma jornada de empreendedorismo, mas ela também é um pouco da vida, assim, uma mentoria de vida. Que é também um pouco o caso com o meu mentor, porque a gente mistura bastante soft skills com o empreendedorismo e estamos lá tomando nosso cafezinho, falando sobre a vida e Mas tudo isso é certo. muito legal, faz parte, né? Faz parte da jornada. Então, isso é muito gostoso. Você está construindo uma relação dali. Até para você ter uma relação de confiança, né? Como é que a Paula vai se abrir, vai falar da vida dela e tudo? Porque não dá para você separar. Olha, aqui a gente só vai fazer isso, só para trabalho. Não, cara. Você está convivendo com uma pessoa, você vai ficar 12 anos, ó, 12 meses com aquela pessoa, entendeu? 12 anos não, né? Quem sabe? Seria uma jornada de escola É, né? mais vontade, né? Então a gente precisa, é uma relação de confiança, e a confiança você não impõe, você conquista, né? Então isso é muito bacana. E acho que uma frase bem interessante que eu vi esses dias no Instagram do Thiago Nigro foi sobre networking. Quando a gente entrou lá para fazer a conversa com as pessoas ali, muitas vezes a gente entra com aquela percepção de querer algo da pessoa, como interesse. Mas quando tu entra só querendo realmente fazer uma amizade com a pessoa, que foi o meu caso com a Andrea, eu não queria nada dela. Eu tive uma conversa com ela e eu gostei dela. Eu tava junto. Tu tava junto ainda. Você sempre Exatamente. Tipo assim, eu não tava com a pretensão de
pedir que ela fosse a minha mentora, mas eu não cheguei nela com a intenção de fazer um networking, de querer algo em troca dela. Não, eu cheguei ali falando com ela numa amizade. E no fim a gente se escolheu ali. Foi uma troca mútua que a gente teve sem intenção. Sabe? E acho que essa foi uma das coisas mais interessantes, assim, também que eu vi esse mês, sabe? Tipo, em relação a esse networking, tipo, espontâneo que acontece, Não, é legal sem assim. forçação. A Paula tem idade de ter minha filha, né? Eu tenho um filho na idade da Paula. E muitas vezes, assim, algumas atitudes, eu, né, me remeto, né, ao meu filho mais novo, né? Então, na verdade, a gente tem 5 filhos, né? Então, eu não vejo só. É o meu, o seu e os nossos, né, lá em casa. Então, algumas coisas que ela traz, eu vejo muito forte isso no meu mais novo, sabe? Então, para mim, é um pouco mais fácil de estar lidando, né? E realmente foi, nossa, tem sido uma baita experiência. Foi muito difícil lidar comigo, André. Uma pergunta Na bem verdade, acho direta, que foi assim. uma construção, né? Porque como era tudo novo para mim também, Aham. então a gente vem aprendendo. E assim, o nosso objetivo, assim, como empresa, é estar devolvendo para o ecossistema aquilo que a gente recebeu. Nós estamos 5 anos aqui, né? A gente tem isso aqui como nossa segunda casa, então a gente foi muito bem recebido. Nossa, a gente passou por muitos mentores muito bons que agregaram muito na vida da gente, na vida né, da Organa. Então, assim, a gente é muito grato. Como é que a gente pode fazer isso? Como a gente está fazendo hoje. Está passando um programa bacana, onde a gente pode estar devolvendo. Isso é muito legal. O meu mentor fiscal, ele tem uma criança pequena. Então, às vezes, ele fica um pouco de cabelo em pé, porque ele fala, meu Deus do céu, vai passar por isso, vai chegar essa fase, ele já fica, meu Deus. Às Aham. vezes ele para e fala, eu vou passar por isso. Não, e mais legal que uma coisa que eu lembro também que o Takeo falou, a gente perguntou na reunião lá dos mentores, tá, mas a gente vai poder contratar as pessoas pela minha cabeça, tipo assim, eu vou preparar essa pessoa, né, e depois eu quero que ela trabalhe comigo. Então é isso, a gente está preparando vocês para a vida, para o mercado de trabalho, né, e isso não quer dizer que você vai trabalhar comigo, pode, né, quem sabe, a gente não sabe, né, os propósitos, mas, sim, a gente espera que vocês consigam coisas muito legais, né, e assim, ó, quando a gente começou como empresa, a gente era meio que o patinho feio, né? Do ecossistema. Imagina, a gente trabalhava com um propósito, ainda com resíduo. Meu Deus do céu, a gente resolveu o Se problema do você resíduo quiser dentro definir da melhor a Organa para os exatamente isso aí. espectadores. Então, quando a Organa ela saiu do SW, ela veio com esse propósito, de resolver o problema dos resíduos orgânicos dentro da indústria, ou seja, né, principalmente as empresas que têm cozinha, né, que fornece alimentação para os funcionários. Tem uma quantidade muito grande de desperdício, né? Então a gente veio e falei, tá, mas, cara, a gente vai estar trabalhando com lixo, né? E eu fiquei pensando, aí aconteceu uma situação muito engraçada. A gente hoje, né, nós estamos com 9 pessoas na equipe, e uma delas ficou doente, enfim, teve que, não foi trabalhar. E o Guilherme estava viajando, eu sei que a equipe estava super dividida, então, e eu precisei ir para campo. Gente, eu tenho medo de formiga. E na época, gente, foi logo quando eu cheguei aqui, né, 3 anos atrás. Então, assim, para mim foi um choque. Cara, eu me lembro, assim, puxando aquelas bombonas enormes para levar para lavar. E eu lavando aquele negócio. E eu pensando, falei, meu Deus, uma pessoa tão estudada, tem 2 MBAs, já morei um tempo fora, né? Fala uma língua. Meu Deus do céu, que situação, né? Mas O assim, que cara, eu tô fazendo aqui? não, mas aí depois eu vi o propósito. Eu fui, muito engraçado, porque eu anotei tudo, todos os problemas que eu vi naquele dia. Desde a forma de trabalho que os funcionários estavam trabalhando, né? Que fui eu e uma outra pessoa, né, da equipe, e da estrutura, né, que a empresa estava fornecendo para a Organa exercer o trabalho, né? Quando eu cheguei aqui, peguei o telefone e fiz um, como é que se fala? Liguei Brainstorming? exatamente para a gestora, né, do contrato da gente. Falei, cara, como é que vocês querem que a gente trabalhe para esse serviço de qualidade? Nananã. Conclusão da história: saí de lá com uma cobertura, saí de lá com um ponto de água no local. O que mais que eu saí? Não, foi só isso aí mesmo. Porque eles não tinham, imagina, ainda mais Joinville que chove o tempo inteiro, as pessoas trabalhando na chuva, né? Uma situação extremamente insalubre. O Guilherme depois ficou até brincando, agora você vai para todos os clientes. Eu falei, não vou, não vou, não vou, não vou. E de lá para cá, a gente vê a evolução. Então, a gente começou trabalhando com caixa d'água e agora, no final do ano, a gente já está colocando a primeira máquina de compostagem mecanizada dentro das chuvas, que é um dos nossos clientes. Então, assim, cara, isso para nós é uma baita satisfação. Lógico, a gente não tinha grana, a gente não tinha investidor. O que a gente fez? Correu atrás de edital, a gente foi contemplado a edital da FAPESP, e nos proporcionou, tá? Né? Trazendo melhorias para o nosso trabalho, para o processo. E agora, dia 24, a gente vai fazer um evento aqui no Ágora, né? E a gente vai estar lançando um projeto novo, né? Que com o recurso da FAPESP que a gente desenvolveu, foi o Organa Tech, focado na diminuição de desperdício. Eu acho Já que fiz meu jabá, né? Um top projeto, hein, gente? Um top projeto. Diga, Taqueu. não, eu ia falar como eu já eu comento várias vezes sobre isso, né? Até pego no pé das outras startups aí dentro, né? Que vão crescendo e não olham para o give back, né?
E eu acho que isso é muito importante, né? Esse dar de volta aquilo que recebeu, né? A Andrea falou, pô, ela recebeu a mentoria de um monte de gente, embora não seja um give back, de certa forma, na mesma linha, Sim. mas quem sabe no futuro negócios não surjam a partir dali. E aí a Exato. Organa também cresce junto nesse sentido, né? Então, muito bacana poder ver vocês crescendo, mas também ajudando outros a crescer aqui dentro. É verdade. E quem diria, né? Só que eu vivia me enchendo o saco. Aquele bicho. Não, vou trazer. Quando eu cheguei aqui, tinha visita, não sei o quê. Vai fazer pitch, cara. E eu falava, não quero falar, não vou falar. Olha onde eu estou hoje fazendo podcast. Gente, contando a história Pois do é, o Organa. próximo é inglês. Cara, exatamente. A Então, liga assim, muda cara, pessoas, né? muda muito. É muito legal. Então, quanto mais o tempo vai passando, mais autoridade você tem para falar do assunto, né? Então, quando eu cheguei, eu sou de Brasília, né? E morei lá praticamente a minha vida inteira, tenho meu ciclo de amigos, minha família, né, e tal. E quando eu vim para cá, eu tinha muito medo de ficar na sombra do Guilherme, porque o Guilherme é um cara extremamente, como é que se fala? Carismático? Carismático. O Guilherme conhece todo mundo, né? Então ele é, enfim. E eu ficava, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar pelo menos perto, né? Que ele é hoje, assim, do que ele faz, enfim, não. E é engraçado que hoje a gente se vê nos eventos, né? A gente chega, já começa, cada um vem para o lado. Então a gente conhece as pessoas, a gente vai montando o ciclo de amizade, conhece todo mundo e fala e troca, e fala com autoridade sobre a Organa, entendeu? Então, hoje eu me sinto muito tranquila quando o Guilherme está fora de falar, de vender a Organa, né? Então, dificilmente quando a gente vai num cliente, os dois, a gente não fecha o negócio. É bem difícil, assim. E não é a minha área comercial, não sou comercial. Eu acho que é legal trazer também um ponto, voltando ali para a parte da mentoria, de que no começo do ano eu tinha colocado lá pelo menos um encontro. E vocês, eu Meu sei que Deus. vocês se reúnem toda semana, né? É. Então, pelo menos mais de 40 encontros aí Nossa, vocês, teve. Nossa, eu nem vocês já consigo. tiveram, né? Eu não consigo contar, porque É porque Nossa, para nós, assim, falo por mim e pela Paula também, que sempre foi tão bom estar junto, entendeu? Então, quando a gente, né, acho que umas duas vezes a gente não conseguiu, a gente fez online. é. Então, a gente sente falta. E eu realmente cobro. Eu sou muito enjoada, assim, no sentido de, cara, como é que é missão dada e missão cumprida, né? Então, eu tenho uma missão para cumprir até o final do ano com ela. Então, quando tá aqui eu puxo a orelha, eu também puxo a orelha dela, né? Só que eu venho falar, eu, Paula, é verdade? Sim. Eu sou muito boa, mas quando tem para falar, eu também falo. Porque eu acho que também isso é um amadurecimento dela. Porque eu não posso estar só passando a mão na cabeça, elogiando. Não, Paula, ó, tem que melhorar nisso, tem que trazer os pontos também. Porque é para vocês, o amadurecimento de vocês. E assim, eu acho que uma das coisas que mais foi eficaz, assim, na nossa mentoria foi porque eu sempre gostei de uma visão clara dos processos. Então, quando eu comecei a fazer os encontros com a Andrea, eu tinha medo de ser algo que eu não conseguia ter uma visão, assim, de como que ia funcionar. Ah, vamos fazer isso, tá, mas como é que a gente vai fazer? Aí eu peguei e trouxe tudo, e ela trouxe uma matriz SWOT pra mim. Tipo, isso foi o máximo, sabe? Ela acha trouxe. técnica pra Ela, aplicar isso. ela achou, e eu, assim, ó, gosto muito. Muito leve, né, Paula? Muito leve, muito leve. E aí a gente se encontrava toda semana, a gente via como é que tava o processo, o andamento, dava feedback, assim, sempre de como que estavam os projetos. Não é legal tu trazer também o MVP, porque ela pensou, a gente pensou no Aham. projeto, né? Verdade, Conta um verdade. pouquinho da tua experiência, como é que foi? Eu trabalho atualmente numa empresa de gerenciamento de ferramentas e lá nós temos uma máquina que faz. Tu escolhe ali a ferramenta que tu quer, né? E aí a ferramenta cai. E aí você usa na tua empresa. Só que daí eu tive uma ideia muito semelhante à ideia que nós temos aqui, que é as vending machines, que aí tu escolhe qual item que tu quer comprar, tipo uma comida, aí tu abre, paga e compra. Só que ele é uma portinha, né? Tu abre e aí a ferramenta, aí tu pega o item O que tu item, a quer. comida. Isso. Aí o que que eu tive de ideia? Eu percebi que dentro dos banheiros, no geral, muitas vezes acontece do pessoal precisar de alguma coisa de emergência. Principalmente as mulheres precisam de absorvente nos banheiros, né? Ah, deu uma emergência, preciso pegar um absorvente. Ou, ah, preciso de escova de dente, preciso de um fio dental. Aí eu percebi que isso era uma dor. Então eu trouxe isso pra Andréia. A Andréia, opa, isso é uma ideia de projeto e tal. Vamos desenvolver um MVP. Vamos desenvolver É um um Na verdade, produto, é. eu queria que ela tivesse a experiência do MVP, né? Isso. E aí eu tive a ideia ali de. A gente teve junto a ideia de fazer uma validação, né? Então eu peguei. Eu já Fez um tinha. form, né? Fiz um forms ali, pedi para 100 pessoas responderem. Enfim, eu percebi que era uma dor. Só que nem todo mundo tinha esse problema, né? Então, assim, já sei que não ia ter saída de item. Só que foi o máximo, porque, tipo, eu passei por a experiência de como que fazia para validar uma ideia. Aí muita gente falou assim: meu, isso não vai dar certo, não sei o que, no banheiro, que é anti-higiênico e tal. Eu falei: ai, Quantas pessoas, mais ou menos, você lembra na 100 época? pessoas responderam. Então, assim, Foi, bastante foi gente. 100 Então, foi pessoas. muito legal. Eu queria que ela tivesse tido Foi. essa experiência, né? E Aham. depois disso, aí falou, não, isso aí não vai dar certo. Vamos pivotar, Isso. né? Que é um Vamos termo pivotar. muito comum que a gente usa aqui, não.
a gente pivotou, daí a gente tentou outras ideias, no fim elas não deram certo, e aí eu falei, poxa, passei por uma situação financeira delicada, né, na minha vida aí no meio do ano, e aí eu falei, poxa, eu já tinha os brownies quando eu vendia, e aí quando eu vendia me dava um retorno bem legal. E aí eu falei, cara, por que que eu não continuo com isso, que eu já tenho os meus clientes, já tenho as pessoas que eu vendo fixas, por que que eu não volto a vender pra eles? E a Andrea sempre falando, né, tu tem os teus brownies e tal, por que que tu não desenvolve de volta? E agora a gente tá de volta nesse projeto aí pra lançar agora algo mais aprofundado. Aí até Ter Trazer algo a a mais pra tecnologia, trazer a trazer a tecnologia daí. tecnologia para Ó, otimizar a venda, cenas entendeu? dos próximos capítulos. Sendo nos próximos E não capítulos. só isso, é interessante comentar como em qualquer momento, eu sempre fico falando, Paulinha, põe pra vender isso e não sei Aham. onde, tudo que é Desde o lugar. início tá aqui eu falando. Tanto que a gente fez o programa com as empresas juniores ali, Uhum. e o que que a gente botou no kit dos mentores foi Brownies. justamente os brownies e também as palhas da Aninha, Da as duas guardiãs que Uhum. fazem aí. É uma delícia, gente. Ah, eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo o crescimento de vocês, assim, cara, dá uma satisfação, assim, puxa, de ter meio que dever cumprido já, assim, cara, é muito legal ver como é que vocês começaram e como é que vocês estão terminando, assim, né? Taqueu, então, pode A falar isso, evolução. assim, a evolução, é. Que ele vê a gente toda semana, Mas toda que hora. Taqueu lindo, Taqueu é bravo, Verdade. Ah, Verdade. na moleza não, para os mentores, os meninos não é nada, né? É, deviam ver a Débora validando no terminal. Não, assim, é absurdo quando dá. Meu Deus. E a gente saiu no centro que a gente queria fazer a entrevista. Uma parte do grupo foi pro Miller, uma parte do grupo foi pra eu e o Taquel fomos pra rua, assim. Só que a gente começou a entrevistar e pouca gente tava respondendo. Aí eu olhei pro terminal e falei, eu vou entrar no terminal. Falou, você vai mesmo? Vou entrar no terminal. Entrevistei o terminal inteiro. As Viu? pessoas estavam ali dentro, então. Até em espanhol. Até em Até em espanhol, que tinha umas espanhol. cubanas. Legal. Meu, que massa. E no Falei, final você não. adorou, né? Aham. Foi a melhor aprendizado, validação. né? Olha aí, que legal. Não, é bom que, tipo, quando foi ali no centro foi mais pertinho da população, né? Que quando foi aqui no agro, tu tinha só o pessoal do agro pra É, você fazer no deve fim de pegar o semana. Uber e ir pra vários A lugares. gente fica com medo de algumas situações, mas a gente tem que ir com medo Tem mesmo, que ir né? com medo Porque mesmo. depois o Não resultado tinha Ah, tem. dá uma vergonha de incomodar as pessoas que só queriam pegar o ônibus delas? Dá. Mas fazer o quê? Eu tenho que validar? Não, e legal assim que a gente tem que ir em mente que a gente vai encontrar vários tipos de pessoas, né? Pessoas muito Uhum. educadas, outras que não vão te dar nem bom dia, enfim. Mas a gente tem que ter essa maturidade. Não, eu estou aqui para fazer meu trabalho, né? E independente do que, né? A gente vai ter de retorno, né? Porque o aprendizado é nosso, entendeu? A jornada é individual, é de cada um. Uhum. Eu acho que a gente pode ir finalizando, mas eu gostaria que vocês tentassem definir a mentoria de vocês em uma frase. Ou o que vocês aprenderam esse ano. Já que. Nossa senhora! E se o Takeo quiser fazer Foi uma uma frase frase. sobre o que ele aprendeu com a gente? Boa! Nossa, jogou pra mim, não? Vamos vocês enquanto eu Ping-pong. penso aí. Frase. Ou uma palavra, também pode ser. Na minha cabeça vem muito a palavra maturidade. Para mim, aprendizado. Aprendizado. É bom ressaltar que os mentores também aprendem com os Total. guardiões. É uma Uhum. troca, na verdade, né? É uma troca diária. Apesar da pouca idade de vocês, né? Vocês ensinam muito pra gente, assim, isso é muito legal. E nos esforçam a buscar mais conhecimento, né? Para trazer o melhor para vocês. Uma frase, você só tem 18 anos. Viu falando isso? Viu? Ela fala toda vez que a gente se Calma. encontra. As cobranças são muito grandes, vocês se cobram muito, né? E tem que ir devagar, um dia de cada vez, né? Tudo bem que a gente trabalhou a parte do planejamento, mas é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A Débora me olhando querendo a minha frase. Ah, Eu diria paciência e diversão, A gente se diverte bastante. que às vezes eu tenho que respirar fundo e olhar e parar pra pensar. Ah, eles estão aqui pra aprender, pra errar aqui, então vamos deixar eles errar e fazer um monte de coisa. Mas eu vou falar uma Errando coisa, que se aprende. uma percepção nossa aqui de fora, Guilherme, assim, que a gente tem visto, assim, que essa edição tá bem diferente. Eu acho que o Takeo tá muito diferente. Eu acho que ele trouxe essa visão, né, das outras, do aprendizado das outras, para essa edição muito diferente, assim. Então, eu acho que não é só o trabalho aqui na Liga, é uma continuação fora também. Porque às vezes a gente vê esse final de semana, achei o máximo, ele no Mirante com um monte de vocês, Uhum, vocês tão legal. Porque assim, construindo relações, entendeu? Porque amanhã vocês estão indo embora, no ano que vem é outra turma que vem, né? Mas vocês estão construindo uma relação que vocês vão levar para uma vida. Não, é igual eu tava falando ali antes, né? Eu fui na festa da UFSC com a Luísa e com a Bianca, e aí depois de manhã eu já tava lá no Mirante. Não tinha como eu não ir, né? Eu tenho que estar lá junto, acompanhando eles, porque é liderar por exemplo, né? Embora às vezes eu não dê um bom exemplo aqui dentro, mas tudo bem.
Mas é bacana também ver como, por exemplo, na festa da UFSC tinha um monte de ex-guardiões ali. Legal. Então, Sim. esse contato continua, sabe? Não é um negócio, acabou aqui. Continua, tem a Não. comunidade, participam das coisas aqui. E mesmo depois que vocês saírem do programa, vocês continuem aqui Que é tão doido, às vezes a dentro. gente encontra os outros aqui. Eu sempre acho tudo né, da liga. São, né, na verdade, né? Eu acho isso muito legal mesmo. Muito E legal. uma coisa assim, eu achei bem legal em relação ao Takeo também. No começo do ano, o Takeo ele tinha aquela metodologia de cobrança bem típica do Takeo, né? Como assim, bem típica? Chegando, A gente entendeu. daí ele cobrava e tal. E aí teve uma vez que aí a gente começou a conversar e tal. Aí teve uma vez que o Takeo simplesmente entendeu que não era bem daquela forma. Que aí, tipo, fazia a cobrança comigo, vamos supor, né? E aí eu lembro e falei, meu, Takeo, tu melhorou muito a tua forma de cobrança. Tipo, conseguiu conversar contigo, entendeu? Bem Ele já inteligente. deu meu jeito de fazer essa coisa. Vai dar tudo certo. Ficar só um eu faço clima meio isso. tenso, assim, sabe? Daí, do nada. Aí, tipo, melhorou, deu. Até dei esse feedback pra ti na época, eu E a lembro. cobrança dele é lindo, né? Sabe É, que não era bem cobrar, lindo na época, né? porque a grande Brincadeira. maioria dá mais idade. Fala, sei não, viu? Mas Mas ó, eu acho ficou assim, ó, eu feedback. acho que essa liga desse ano, assim, vocês todos foram escolhidos a dedo, entendeu? E acho que os mentores também, eu acho que a equipe foi muito legal. Sim, A gente fez uma amizade bem boa, a gente É, ó, realmente levou a amizade pra acho fora. que já vai deixar muita saudade, assim, eu Vai. desse ano. diria alguns pontos ali que eu trouxe nesse ano, e claro, como vocês falaram, é sempre um aprendizado contínuo, né? Antes das entrevistas, eu estava lendo o livro Gestor pela Primeira Vez. Esse livro é muito legal, indico, porque ele traz um monte de técnicas, claro, quando você vai fazer gestão de pessoas. E querendo ou não, a liga tem um desafio maior porque tem um desafio de cultura envolvido. E adolescentes, né? É, E adolescentes. Tu tá lidando péssimo. com uma geração nova que está entrando no mercado. Querendo ou não, eu sou parte dessa geração, mas por estar convivendo tanto com millennials e com outras gerações, eu acabo pegando o costume deles também, não que isso Uhum. seja ruim. Mas é o desafio de se estar lidando com uma geração nova, no ambiente com pessoas mais velhas, e também com um ponto de que a liga ela é voluntária. Então, tu tem o desafio maior ainda de engajar. Isso eu falo direto ali com o time Ágora. Como criar uma cultura divertida aqui dentro que faça eles quererem ficar? Porque eles não estão ganhando, eles estão fazendo porque eles querem se desenvolver, e não pode ser um processo que eles não se divirtam no meio do caminho. Então a liga tem que ter um pouco disso. E aí esse livro ajudou bastante em vários pontos de tipo, beleza, tem um momento sério e tem um momento alegre, divertido, etc. Então tem um momento que a gente tem que ter a conversa séria e também tem um momento divertido. Acho que essa que foi a diferença que eu fiz esse ano na liga. Que legal. Acho que as jornadas, elas precisam ser muito leves. Seja um relacionamento com teu marido, com teu namorado, Uhum. com a faculdade, enfim, né? E Uhum. eu gosto desse projeto também, assim, que precisa, a gente tem que cobrar, tem que ensinar, mas ele precisa ser leve para todo mundo, né? Para que as coisas aconteçam de uma forma melhor, mais feliz e mais gratificante. No começo eu não tinha muita vontade de participar dos eventos mensais. Agora eu não vejo a hora de chegar o evento mensal pra participar, Pra poder sabe? conversar com todo mundo que a gente não viu Pra trocar coisa uma bem. ideia, assim, Ah, eu acho falar. muito legal os eventos. Não, aquele dia, o último que teve aqui, que teve banda, né? Foi o Uhum. Liga Aham, o Day. Liga né? Day. Foi muito legal. Ver o pessoal tocando, que gracinha, gente. Muito Uhum. fofinho, assim, né? Foi bem massa aquele dia, meu. Vocês são tão novinhos, mas às vezes vocês são tão velhinhos. Faz parte, né? É, Ah, essa daqui já falou que tinha 3 gerações na mesa quando o Fuscaldo tava, né? Então, Não, eram 3 gerações no sentido de alguém que tá começando a faculdade, alguém que terminou a faculdade há pouco tempo e uma pessoa que tinha 20 anos de experiência depois da faculdade. tá. é bastante diferente. Mesmo. Mas eu agradeço o tempo de vocês, agradeço o tempo da nossa audiência. Obrigada. Por nada. Agradeço. Até a próxima. Até a próxima, então. Valeu.